Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser, vou trabalhar com vocês a disciplina de Matemática Financeira e a partir de agora nós veremos a aula número 4, Taxas de Juros. O conteúdo programático, parte do conteúdo programático da aula de vocês está exposto no livro Matemática Financeira de Antônio Crespo. Começamos pelas taxas proporcionais, são aquelas resultados de uma divisão ou de uma multiplicação. Então, ela é muito aplicável em juros simples, né? Porque em juros simples, toda taxa proporcional, ela é ao mesmo tempo uma taxa equivalente, elas são consideradas sinônimos. Porém, em juros compostos, isso não acontece. A fórmula de cálculo da taxa proporcional é a R dividido por K. Como é que ficaria essa resolução? Então, para exemplificar, eu botei aqui um problema. Qual é a taxa mensal proporcional para 60% ao ano? Então, 60% ao ano, passando para mês, a gente lembra que um ano tem 12 meses. Pegue os 60 e divida por 12, faça a proporção. 60 dividido por 12 é 5% ao mês. Então, 5% ao mês é a taxa proporcional para 60% ao ano. Se eu quisesse fazer o inverso, em vez de passar 60% ao ano para uma taxa mensal, eu quisesse fazer de mensal para anual, eu teria que fazer a multiplicação em vez da divisão. Por isso, as taxas proporcionais elas são utilizadas com multiplicações ou com divisões. Num outro exemplo, qual é a taxa bimestral proporcional para 30% ao ano? Então, 30% é a taxa. Quantos bimestres há no ano? 6. Então, faça a divisão. 30 dividido por 6, vou ter como resposta 5% ao bimestre. 5% ao bimestre é resultado de uma divisão, portanto, taxa proporcional. As taxas proporcionais, elas sempre resultam, então, como eu falei para vocês, em divisão. Coloquei alguns exemplos para vocês, né? 2% ao mês equivale a 24% ao ano. Tem a proporção de 24% ao ano. 12% ao ano é proporcional a 1% ao mês. 125% ao ano é proporcional a 60% ao bimestre. 5% ao mês é proporcional a 10% ao bimestre. E 5% ao bimestre é proporcional a 30% ao ano. Todas taxas proporcionais. As taxas equivalentes, elas têm uma ligeira diferença. São aquelas que, referidas a período de tempos diferentes, por exemplo, uma está em ano e a outra está em meses, e aplicadas ao mesmo capital, você faz uma aplicação de R$1.000, por exemplo, no início de um ano, pelo mesmo prazo, um ano ou 12 meses, o mesmo prazo, produzem juros iguais e, consequentemente, montantes iguais. Então, para ilustrar isso melhor, eu vou desenhar um diagrama de fluxo de caixa, onde você, na data zero, faz uma aplicação de R$100. Ao final de um ano, ou melhor, de 12 meses, com uma taxa de 5% ao mês, você terá um montante de R$ 179,58. Então, esse é o resultado do cálculo de uma aplicação financeira. Se eu for num banco B, esse é o banco A, se eu for no banco B e fizer a mesma aplicação de R$100 na data zero, e depois de um ano, fazer a linha do tempo agora em anos, eu vou obter esse mesmo valor, esse mesmo montante de 179,58, mediante o uso de uma taxa anual. Seria a taxa anual de 79,58%. Então, 5% ao mês e 79,58% ao ano são taxas equivalentes, porque elas pegaram o mesmo valor presente de R$100, pelo mesmo prazo, um ano ou 12 meses, transformaram no mesmo montante, R$ 179,58. Qual é a taxa anual equivalente para 5% ao mês, no regime de juros simples? No regime de juros simples, eu já havia falado para vocês que taxa equivalente e taxa proporcional é sinônimo. Basta calcular a proporcional que você terá equivalente. Então, 5% ao mês equivale a 60% ao ano. Isso nos juros simples. Nos juros compostos, não é permitido fazer esse tipo de cálculo. Então, como que eu posso fazer a conversão de uma taxa de um período, de mês, por exemplo, para ano, no regime de juros compostos? Eu teria que utilizar uma equação algébrica. Aqui eu apresento para vocês a equação. 1 mais taxa diária elevado a 360, porque um ano tem 360 dias, o ano comercial. É igual a 1 mais taxa mensal elevado a 12, porque um ano tem 12 meses. É igual a 1 mais taxa trimestral elevado a 4, porque um ano tem 4 trimestres.
é igual a 1 mais taxa semestral elevada ao quadrado, ao 2, porque um ano tem 2 semestres. É igual a 1 mais taxa anual elevada a 1, porque um ano tem um ano. Para fazer a resolução algébrica, eu teria que utilizar partes dessas equações. Por exemplo, se eu quero passar 5% ao trimestre para ano, eu tenho que fazer essa resolução aqui proposta, nessa primeira linha. Pego a parte da equação que fala em trimestre e igualo a parte da equação que fala em ano. A resolução algébrica daria 21,55% ao ano. Se eu quiser pegar 5% ao trimestre e passar agora para mês, eu iria utilizar a parte da equação que fala em trimestre e igualar a parte da equação que fala em mês. E aí teria como resposta 1,64% ao mês. O cálculo às vezes torna um pouco complicado porque eu tenho exponencial dos dois lados. Então vamos ver o procedimento de cálculo através de exemplos para elucidar essa questão. Então, converter 5% ao mês para uma taxa equivalente ao ano, no regime de juros compostos. Então, pego a parte da equação que fala em ano e igualo a parte da equação que fala em mês, porque eu tenho uma taxa em mês e quero saber a outra em anos. Então, 1 mais taxa anual é igual a 1 mais 0,05, 5% ao mês, elevado a 12, porque um ano tem 12 meses. Teria como resposta 1,05 na 12, esse valor aqui, ó. O importante é utilizar o máximo de casas possíveis após a vírgula. Estou trabalhando com exponencial. Depois, no futuro, eu vou multiplicar esse valor por 100 para dar um valor percentual. Então, não utilizem duas casas após a vírgula. Você vai estar cometendo um erro de cálculo, um arredondamento que vai influenciar nas suas respostas futuras. Lembre-se que arredondamento de valores em matemática, ele surgiu da teoria dos erros. Quando você arredonda um valor, você está errando de propósito. O ideal no meio de um cálculo matemático é nunca utilizar arredondamentos. Se você quiser arredondar um valor, sempre na resposta final, nunca no meio de um cálculo. Se você trabalha com 2 ou 3 casas no meio de um cálculo, você está adotando um procedimento errado do ponto de vista matemático. Trabalhe sempre com o máximo de casas possíveis. Isso vai te dar precisão e maiores possibilidades de chegar na resposta correta. Então, utilizo aqui todas as casas após a vírgula, deu como resposta que a taxa anual, 1,795856,326 menos 1, é igual a 0,795856,326. Multiplique por 100, aí você vai ter essa resposta. 79,5856,326% ao ano. Se você agora, nessa resposta, quiser arredondar, tudo bem, você já tem a resposta final. Mas no meio de um cálculo, não. Se você tivesse arredondado o cálculo aqui no início, ó, tivesse botado 1,80, você ia ter como resposta 80% ao ano, que é bem diferente de 79,5856% ao ano. Isso faz um efeito gigantesco na questão dos juros compostos. Quando você aplica um recurso, você aumenta o prazo, 80% é muito diferente de 79,58%. Outro cálculo com taxas equivalentes. Vou pegar 5% ao mês e converter para uma taxa equivalente ao trimestre. Então, pego a parte da equação que fala em trimestre igual a parte da equação que fala em mês. Vejam que eu tenho um expoente no lado da incógnita e tenho um expoente no lado da resolução da taxa mensal, que é a taxa fornecida. Vou resolver a parte que fala da taxa mensal, deu 1,795856,326, como apresentado no exercício anterior. E eu tenho esse 4 aqui que está me atrapalhando, porque eu preciso achar o valor da taxa trimestral. Como é que eu posso resolver esse problema? O 4 ele pode sair desse lado e passar para o outro lado. Pode fazer isso? Pode. Na matemática eu posso tirar o valor de um lado da equação e passar para o outro, só que ele sempre passa invertido. Então esse expoente que era 4 passa para o outro lado pelo seu inverso. O inverso de 4 é 1 sobre 4, ou seja, 0,25. Você tem que pegar esse valor e levar a 0,25. Depois você vai diminuir do número 1, que está nesse lado, e passa para o lado invertido. Mais 1, passa para o outro lado, menos 1. Tem como resposta 0,157625. Você multiplica por 100 para dar o valor percentual. 15,7625% ao trimestre. Se você não quiser usar a equação que eu apresentei para vocês, alguns livros de matemática financeira utilizam uma outra equação mais simplificada, para evitar que você jogue o expoente de um lado para o outro da equação. Ele é dado assim, ó. Taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao número de dias da taxa que eu quero, dividido pelo número de dias das taxas que eu tenho, menos 1. Então aqui eu tenho um exemplo de cálculo. Ó. Pego 5% ao trimestre, equivale a qual taxa anual? Então aqui está a resolução. Vejam que a taxa que eu quero tem 360 dias, eu quero em ano, a taxa que eu tenho 90 dias, trimestre. Então fazendo a resolução daria 21,5
55% ao ano. O mesmo cálculo quando eu for passar para mês. Então, a taxa que eu tenho é a taxa de 90 dias, trimestre, quero passar para mês, 30 dias. Então, também daria 1,64% ao mês. Vamos ver o cálculo com mais detalhes. Então, vou pegar 5% ao mês e descobrir a taxa equivalente ao trimestre. Então, aplicando aqui na equação, e que é a taxa que eu quero, é igual a 1 mais a taxa que eu tenho. A taxa que eu tenho, 5% ao mês. Escrevo 0,05. O tempo da taxa que eu quero é trimestre. O trimestre tem 90 dias. Dividido pelo tempo da taxa que eu tenho. Eu tenho mensal, 30 dias. 1,05 na terceira, 90 dividido por 30 é 3, menos 1, dá como resposta 0,157625, multiplicado por 100, 15,7625% ao trimestre. Aqui eu boto uma tabela mostrando as comparações das taxas equivalentes. Vejam que quando você faz uma aplicação financeira, você mal consegue ter um rendimento de 1% ao mês. Se fosse possível você, numa aplicação financeira, ter esse rendimento, ao longo de um ano você teria acumulado 12,68% ao ano de juros. E num semestre, 6,15% ao semestre. São taxas equivalentes. Se você fizer um empréstimo do banco e o banco te cobrar 5% ao mês, a taxa equivalente ao ano é de 79,59% ao ano, bem maior do que você obtém numa aplicação financeira. Agora, se você usa o cheque especial, que te cobra aproximadamente 10% ao mês, alguns bancos cobram menos, 7%, 8%, mas para arredondar os cálculos, botei aqui 10%, a taxa anual equivale a 213,84% ao ano. O leigo, de uma forma geral, ele pega o 10%, multiplica por 12 e acha que é 120% ao ano. Isso é a taxa proporcional, só pode ser utilizada no juros simples. Nos juros compostos, teria que usar a fórmula de cálculo que eu apresentei anteriormente. Então, daria 213,84% de juros. 213% de juros é o seguinte, você comprou um produto por um preço e vai pagar 200% de juros, ou seja, vai pagar 3 produtos. 100% é o dobro, 200% é o triplo. Então, a sua dívida cresce 3 vezes por ano, ela multiplica por 3. 200% é multiplicar por 3, como 300% é multiplicar por 4, e assim sucessivamente. A taxa de 15% ao mês é uma taxa mais elevada, às vezes encontradas em cartões de crédito. Ela gera uma taxa anual de 435,03% ao ano. É um negócio espetacular. Você vai num banco, faz um financiamento pelo cartão de crédito, né? Fica devendo durante o ano inteiro, ou parcela suas compras. No final do ano você tem um produto e está devendo 5 para o banco, né? Porque 400% é multiplicar por 5 o valor que você tomou emprestado. Então tomem cuidado com as taxas de juros, elas são muito elevadas, ainda mais num país como o Brasil, que tem taxas de juros bastante elevadas. Então aqui mostra uma charge mostrando exatamente isso. O Brasil, campeão mundial dos juros, né? Em primeiro lugar, e os juros esfaqueiam a população como um todo. Taxas nominais e taxas efetivas. Vamos ver primeiro as taxas nominais. Toda taxa de juros pode ser classificada como uma taxa nominal ou uma taxa efetiva. O que é uma taxa nominal? É aquela que se refere a um período de tempo diferente do definido para capitalização. Então veja um exemplo que eu coloquei, 24% ao ano capitalizado mensalmente. A taxa está em ano e a capitalização está em mês. Como o ano é diferente de mês, essa é uma taxa nominal. Essa taxa às vezes aparece em contratos. E isso é uma armadilha. As pessoas não entendem o que significa uma taxa nominal. Taxa nominal não é a taxa que você paga num empréstimo, num contrato, num financiamento. É apenas uma maneira de citar essa taxa, mas não é a verdadeira taxa que você paga. Você sempre vai pagar a taxa efetiva, nunca a nominal. Então é importante que você saiba fazer o cálculo de conversão de uma taxa nominal para a taxa efetiva, que é aquela taxa que verdadeiramente você paga. O leigo, quando vê uma expressão desse tipo, ele imagina que vai pagar 24% ao ano de juros, porque está escrito isso no contrato. Mas, na verdade, não é essa a taxa que ele paga. Ele teria que fazer um cálculo de proporção. Pegue 24% ao ano e divida pelo número de meses que tem no ano, 12, porque a capitalização é mensal. Você vai encontrar como resposta 2% ao mês, capitalizado mensalmente. Agora sim eu tenho uma taxa efetiva, uma taxa verdadeira. Então, 2% ao mês capitalizado mensalmente, é a conversão que eu fiz, isso é uma taxa efetiva. E se eu quiser descobrir a taxa anual?
Você pega 2% ao mês, calcula a taxa equivalente ao ano, com a fórmula da taxa equivalente que eu mostrei antes para vocês. Então vejam que o procedimento de cálculo é bastante complexo, é um sobre o outro, né? Para você descobrir a verdadeira taxa que você vai pagar. No Brasil, as taxas nominais elas eram utilizadas muito na caderneta de poupança, porque as cadernetas de poupanças elas eram remuneradas a taxa de 6% ao ano capitalizada mensalmente. Isso é uma taxa nominal. Para descobrir, na verdade, quanto é que você tinha de remuneração, é só pegar os 6% que está ao ano e dividir por 12. Eu tenho ano aqui na frente e meses aqui. Então, eu tenho que transformar esse ano para meses. Divide por 12. Vai dar 0,5% ao mês, capitalizado mensalmente. Quando o tempo da taxa é igual ao da capitalização, como nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, 0,5% ao mês capitalizado mensalmente, você não precisa citar a capitalização. Você pode ignorá-la, porque seria uma redundância ficar repetindo. Taxa mensal, capitalização mensal. Taxa anual, capitalização anual. Então, basta você dizer 0,5% ao mês. Já é uma taxa efetiva. Então, a taxa efetiva, como exemplo do cálculo que a gente fez anteriormente, se eu pegar 24% ao ano capitalizado mensalmente, se eu quiser calcular a efetiva, vai dar essa resposta aqui, ó, 26,82% ao ano capitalizado anualmente. Essa é uma taxa efetiva, porque a taxa está em ano e a capitalização está em ano. Basta eu falar essa primeira parte aqui, ó, 26,82% ao ano. Já é uma taxa efetiva. Não preciso falar da capitalização. Aqui ela está sendo apresentada para mostrar para vocês a diferença da taxa nominal e da taxa efetiva. A taxa efetiva é aquela que o período de tempo é igual ao definido para a capitalização. É igual. Então eu posso até omitir a capitalização quando eu citar uma taxa de juros. Então 24% ao ano, capitalizado mensalmente, tem como equivalente 26,82% ao ano capitalizado anualmente, ou 26,82% ao ano. Então, o contrato que você financiou, um imóvel, por exemplo, que tem essa taxa aqui escrita, você já sabe que não vai pagar 24% ao ano, e sim aproximadamente 27% ao ano. É uma forma que os bancos utilizam para ludibriar um pouco as pessoas e imaginarem que elas estão pagando taxas de juros mais baixas. Há alguns projetos no Congresso Nacional de votação de proibição no Brasil de utilização de taxa de juros nominais. Porém, como os nossos deputados são pessoas muito ocupadas e têm outras preocupações mais importantes, isso até hoje não foi votado. Juros comerciais e juros exatos. Então, o juro comercial ele funciona da seguinte forma. Todo mês tem 30 dias e todo ano tem 360. No calendário exato, isso não acontece, porque nós temos meses com 28 dias, com 29, como fevereiro, e alguns meses com 30 e outros com 31 dias. Então, temos alguns anos com 365 dias e o ano bissexto com 366 dias. Logo, a gente verifica que se eu fizer um cálculo com juros, por exemplo, diários, quem usa o cheque especial, por exemplo, o cheque o empréstimo no cheque especial, né? Ele é feito com taxa de juros diária, você tem que tomar um certo cuidado, porque você tem que fazer o cálculo pelos juros exatos. Vejam, por exemplo, uma pessoa que fez um empréstimo dia 10 de março e só vai pagar no último dia de maio. Quantos dias ela vai pagar de juros no cheque especial? Se o cálculo fosse feito pelo juro comercial, ia pagar 80 dias. 20 dias em março, mais 30 de abril e 30 de maio, 80. Agora, pelo calendário exato, teria que pagar 21 dias de juros em março, porque março tem 31 dias, mais 30 em abril, mais 31 em maio, porque maio tem 31 dias. Somando esses valores, 82 dias. 2 dias a mais de juros. Adivinhem qual que os bancos utilizam, comercial ou exato? O exato, evidentemente. O banco vai ganhar mais 2 dias de juros. Um princípio fundamental da matemática financeira é esse que eu exponho aqui para vocês. Quando taxa e período estiverem em unidade de tempo diferentes, deve-se converter o prazo, porque é muito mais fácil fazer a conversão do prazo, que é resultado apenas de uma divisão ou de uma multiplicação, do que converter uma taxa que nos juros compostos tem a obrigatoriedade de utilizar o cálculo de taxas equivalentes, que é uma fórmula algébrica bem mais complexa. O erro mais comum que acontece nos cálculos com alunos, que eu vejo eles pegando, dividindo ou multiplicando taxa. Fator que é impossível de ser feito com juros compostos. Nunca multiplique ou divida uma taxa. Em juros compostos, isso é proibido para o cálculo de taxas equivalentes. Para finalizar, o último cálculo que eu apresento para vocês na aula de hoje é o cálculo da taxa de juro real. O cálculo da taxa de juro real ele é feito com essa fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa efetiva, aquela taxa que você ganha numa aplicação financeira,
dividido por 1 mais a taxa de inflação no período. A taxa de juro real é aquela que desconta a inflação de uma aplicação financeira. Então, vejam o cálculo, o exercício para ilustrar melhor esse cálculo. Um capital foi aplicado por 1 ano à taxa de juros de 22% ao ano. Isso é a taxa que remunerou a sua aplicação financeira. No mesmo período, nesse mesmo ano, a inflação foi de 12% ao ano. Qual é a taxa real de juros que você obteve? O leigo imagina que é pegar 22 e diminuir de 12, acha que vai ganhar 10% ao ano. Errado, não é bem assim. Eu teria que jogar nessa equação. Então vamos ver como é que ficaria o cálculo. 1 mais a taxa real é igual a 1 mais 0,22. 22%, 0,22. Dividido por 1 mais 0,12, a taxa de inflação, 12%. Fazendo a divisão, 1,22 sobre 1,12, diminui a 1, vai dar 0,0893. Multiplique por 100, 8,93% ao ano. Então esse é o rendimento real obtido nessa aplicação financeira. Taxas de juros são muito altas no Brasil. Vejam o que diz a charge. Isso é um assalto. Tem razão. Só esse mês o cheque especial teve a terceira alta seguida. Então uma charge ilustrando que as questões da taxa de juros são amplamente utilizadas pelos jornais, pelos chargistas, né, como um instrumento para alertar a população do efeito que ela tem sobre a nossa economia. Para concluir, eu deixo alguns pensamentos aqui para vocês. Em juros simples, as taxas proporcionais das equivalentes são iguais. Em juros compostos, as taxas proporcionais são diferentes das equivalentes. Diferentes. Então, por isso a forma de cálculo é mais difícil, tem uma fórmula algébrica específica, não posso dividir nem multiplicar a taxa de juros. Taxas nominais têm o tempo da taxa diferente do da capitalização. E as taxas efetivas têm o tempo da taxa igual ao da capitalização. Então, nunca confundir uma taxa nominal com uma taxa efetiva. Efetiva é aquela que efetivamente você paga. E nominal é uma maneira diferente, disfarçada, de apresentar uma taxa de juros. Como sugestão, eu deixo para vocês que assistam o vídeo do YouTube que traz maiores esclarecimentos sobre taxas nominais, efetivas e equivalentes. Por enquanto é só. Bons estudos.